Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, para dar continuidade ao nosso estudo sobre química orgânica, eu vou apresentar para vocês as principais funções orgânicas oxigenadas. Até agora nós vimos os hidrocarbonetos, que são os compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio, e a partir de agora nós vamos ver as outras funções orgânicas que contêm outros elementos. Então, essa aula sobre funções orgânicas oxigenadas eu vou dividir em três partes para não ficar um vídeo muito longo. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou destacar as funções álcool, enol, fenol e éter. Tá? Vou mostrar as características de cada um, tá? E regras de nomenclatura. Então, começando pelos álcoois, eles são caracterizados pela presença do grupo hidroxila. O que é hidroxila? É um grupo OH, tá? Pelo nome é bem fácil da gente saber. Só que um álcool, para ele ser considerado um álcool, não basta apenas ter hidroxila. Essa hidroxila também deve estar necessariamente ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz apenas ligações simples com outros carbonos. Tá? Se a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, aí esse composto já não é mais um álcool. Aí existem outras funções orgânicas que têm essa característica. Tá? Então, os álcoois são representados comumente usando esse símbolo ROH, onde R representa uma cadeia carbônica qualquer. Geralmente, essa cadeia carbônica tendo apenas carbonos e hidrogênios. E uma coisa importante, uma característica importante dos álcoois é que eles têm uma certa polaridade nas suas moléculas. Porque nós sabemos que a ligação OH é uma ligação polar, então as moléculas de álcool vão ter uma certa polaridade. Então, a polaridade da molécula vai depender do tamanho da cadeia carbônica. Então, quando o álcool tem uma cadeia carbônica relativamente pequena, as suas moléculas têm uma polaridade mais alta e elas vão ser mais solúveis em água. À medida que essa cadeia carbônica vai aumentando, a sua polaridade vai diminuindo. Então, álcoois de cadeia média e grande já têm a solubilidade em água um pouco menor e alguns são até totalmente insolúveis em água. E em relação à nomenclatura, nós estudamos nos hidrocarbonetos as regras da IUPAC, de como nós devemos identificar a cadeia principal, como nós devemos numerar a cadeia principal para localizar as ramificações e as insaturações. Nós vamos continuar utilizando essas mesmas regras, tá? Só que agora a gente tem que considerar a posição da hidroxila dentro da cadeia, porque um grupo funcional hidroxila vai ter prioridade na numeração em relação às ramificações e às insaturações, tá? E quando a gente está falando de álcool, ao invés de usar a terminação O, que nós utilizávamos para hidrocarbonetos, nós vamos utilizar a terminação OL, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Tá? Mas antes de falar dos exemplos, gostaria de falar sobre a classificação dos álcoois em primário, secundário e terciário. Tá? Um álcool que é considerado primário é aquele em que a hidroxila está ligada no carbono primário. Então, quando a gente tem hidroxila na ponta da cadeia, então a gente se tem um álcool primário. O álcool secundário é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E o álcool terciário é aquele que a hidroxila está ligado ao álcool terciário. Tá? Bem fácil isso. Isso vai influenciar na reatividade deles, frente a agentes oxidantes, por exemplo, tá? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Enfim, então, voltando ao assunto de nomenclatura, então aqui a gente tem um álcool secundário, tá? A cadeia principal dele não contém ramificações, tá? E a gente pode numerar esse álcool nessa cadeia da esquerda para a direita. Então, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, vamos lembrar, quando a cadeia principal tem 4 carbonos,
a gente usa o prefixo but, certo? Quando a cadeia principal não tem insaturações, quando ela é saturada, a gente usa o infixo an, tá? Para indicar a ausência de insaturações. E o finalzinho a gente vai mudar, a gente vai usar o ol para representar que é um álcool. E por que que tem esse 2 aqui no meio? Esse 2 está indicando justamente a posição da hidroxila, tá? Porque essa hidroxila, da mesma maneira que ela está ligada aqui no carbono secundário, ela poderia estar ligada na ponta do carbono primário, né? E formar um álcool primário. Então, a gente utiliza, né, o nome butan, 2-ol, para indicar um álcool de cadeia saturada com 4 carbonos, em que a hidroxila está ligada ao carbono 2. Ok? Olha só, um álcool mais simples do que esse é o etanol. Agora, né, a gente, não só agora na pandemia, mas antes também, a gente sempre escutava, eu sempre via muito essa palavra etanol, né? Mas qual que é o significado da palavra etanol? Então, o prefixo et indica que tem 2 carbonos na cadeia, tá? O prefixo an indica que a ligação entre esses 2 carbonos é simples, e o final ol indica que é álcool, tá? Então, etanol é um álcool com 2 carbonos na cadeia, e apenas ligações simples. Olha só, esse outro aqui embaixo tem apenas um carbono, então, um carbono prefixo met. Só tem um carbono, portanto, não vai ter ligação dupla entre carbonos, cadeia saturada, infixo an, e o final do álcool ol. Então, metanol é o álcool mais simples que existe, com apenas um carbono. E quando a gente tem um álcool que tem a cadeia fechada, tá? A gente usa as mesmas regras da IUPAC que a gente via para hidrocarboneto. Então, quando temos cadeia fechada, a gente usa o prefixo ciclo antes do nome, tá? Então, ciclo, X porque são 6 carbonos, an porque só tem ligações simples entre carbonos e ol porque é álcool, tá bom? Então, ciclo hexanol, tá? É o nome desse álcool aqui. Pergunta, por que que a gente não está numerando a cadeia, igual a gente fez aqui? Né? Porque quando a cadeia é fechada, a gente sempre vai começar a numerar o álcool no carbono onde está ligado a hidroxila. Então, se esse OH tivesse aqui, por exemplo, na verdade seria o mesmo composto. A gente começaria a numerar aqui. É a mesma coisa que eu pegar esse lápis e virar aqui. Então, esse lápis é diferente desse lápis? Não é. A única coisa que está mudando é a posição, né, relativa. Eu estou apenas girando a posição dele em relação ao espaço. Tá? Então, a gente só vai indicar a numeração aqui do grupo funcional quando tiver mais de uma possibilidade de posição para ela. E olha só, assim como ocorre nos hidrocarbonetos, né, nas outras funções orgânicas, existe também, além da nomenclatura IUPAC, a nomenclatura comum, tá? Pode existir mais de um nome para o mesmo composto. É a mesma coisa de falar que o nome oficial de uma pessoa é Francisco, mas que o nome comum dele é Chico, né? Então, é a mesma pessoa, mas eu estou chamando de 2 maneiras diferentes, tá? Isso ocorre com alguns compostos orgânicos. Então, por exemplo, o composto que tem fórmula CH3OH, que é o álcool mais simples que a gente já viu, que chama metanol, ele também pode ser chamado comumente de álcool metílico, tá? Então, quando a gente vai comprar alguma garrafa de reagente químico, ou mesmo algum produto no supermercado, na farmácia, que contenha esse composto, né, a gente pode encontrar no rótulo tanto o nome metanol quanto o nome álcool metílico. O etanol, que tem 2 carbonos, também pode ser chamado de álcool etílico. É bem provável que vocês já tenham visto esse nome em alguma embalagem,
de algum produto de limpeza, por exemplo, tá? Quando temos 3 carbonos, existem duas possibilidades de posição para a hidroxila. A hidroxila pode se ligar no carbono 1, e aí esse composto é chamado de propan-1-ol, ou a hidroxila pode se ligar no carbono 2 e o composto ser chamado de propan-2-ol, tá? Eu não posso simplesmente chamar de propanol, tá? Se eu chamar de propanol, né, vamos relembrar que a nomenclatura IUPAC, ela foi desenvolvida justamente para permitir a gente deduzir a fórmula estrutural a partir do nome. Então, se eu pegar um composto e chamar ele simplesmente de propanol, eu sei que é um álcool com 3 carbonos. Mas eu não sei onde que está ligada a hidroxila, se é no carbono 1 ou se é no carbono 2, se eu colocar apenas propanol. Então, é necessário colocar a numeração para indicar a posição dele lá na cadeia, tá? E lembrando, gente, que se eu colocar a hidroxila aqui nesse carbono ou aqui nesse carbono, vai dar na mesma, porque a gente começa a numerar a cadeia principal, não necessariamente da esquerda para a direita, mas a gente numera a cadeia principal a partir do grupo funcional, a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, lembrando, né, esse lápis aqui e esse lápis são exatamente o mesmo lápis, só está mudando a posição dele em relação ao espaço, tá? Então, o propan-1-ol é conhecido também como álcool N-propílico ou N-propanol, tá? São dois nomes comuns, não são oficiais. E o propan-2-ol é conhecido como álcool isopropílico ou isopropanol. O propan-2-ol, ele é muito utilizado naqueles lencinhos umedecidos para limpar produtos eletrônicos, tá? Porque ele é um pouco menos polar do que o etanol, tá? Ele é muito utilizado, né? Vocês podem procurar, né, lá no rótulo da embalagem que vai estar lá, álcool isopropílico, tá? E mais um exemplo, aqui a gente tem um álcool que tem a cadeia principal tem 3 carbonos, tá? Ele tem uma ramificação aqui e a hidroxila ligada no carbono 2. Então, a ramificação tem apenas um carbono, então é metilpropan-2-ol, tá? Prop, porque a cadeia principal tem 3 carbonos, metil, porque é a ramificação, ol, porque é um álcool, e essa hidroxila está ligada no carbono 2, tá? Esse álcool também é conhecido como álcool térquico-butílico ou térquico-butanol. Gostaria de mostrar agora as características e os usos de alguns dos álcoois mais comuns, né? Alguns álcoois de interesse. Então, a gente já tinha falado do metanol, que ele é o álcool mais simples que existe, tá? Porque ele tem apenas um átomo de carbono. Ele também é conhecido como álcool da madeira, tá? Porque durante muito tempo a sua principal fonte de obtenção era a destilação seca da madeira na ausência do ar, tá? Então, o metanol também é conhecido como álcool da madeira. O metanol ele também é utilizado bastante na fabricação de formol e de biodiesel, tá? Quando a gente for falar da função éster, a gente vai mostrar como que o biodiesel é produzido e na produção de biodiesel é utilizado o metanol, tá? Só que o metanol, apesar dele ter toda essa versatilidade, ele é um composto extremamente tóxico, tá? Ele é mais tóxico do que o etanol, que é encontrado em bebidas alcoólicas, tá? O metanol em excesso no organismo pode causar cegueira, porque ele lesiona o nervo óptico, né? Então ele pode ser encontrado em bebidas alcoólicas adulteradas, né? Aquele uísque paraguaio meio suspeito, né? Ele pode ter metanol e grandes quantidades podem levar a pessoa a desenvolver cegueira, tá? Então, quando nas indústrias ou nos laboratórios, quando é necessário manipular o metanol, tem que ter todo um cuidado, ele deve ser manipulado apenas em capela, né, com exaustão adequada para que os seus vapores não
não atinjam o ar do laboratório e não causem nenhum tipo de toxicidade, né? O etanol, como a gente tinha comentado, ele tem 2 carbonos, né? Daí vem o prefixo "et", tá? O principal método de obtenção do etanol é por meio da fermentação de açúcares e de cereais, tá? Então, lá na usina de cana-de-açúcar, por exemplo, o etanol é obtido a partir da fermentação do açúcar de cana, tá? E depois do processo de fermentação, ele é destilado para que ele seja purificado, né? Então, o álcool anidro, ele é o álcool mais puro que a gente consegue obter. Ele tem aproximadamente 96% de etanol, 4% de água, né? Esses 4% de água são bastante difíceis de eliminar, porque chega uma hora em que o ponto de ebulição da, da mistura acaba se ficando muito próxima do ponto de ebulição da água, né? E isso acaba não se separando pela destilação. E o etanol tem diversas utilizações, né? Não só como antisséptico e desinfetante, mas ele é utilizado em bebidas alcoólicas, é utilizado como solvente, é utilizado como combustível e também aditivo de gasolina. Ele é utilizado como antidetonante porque ele evita que a explosão do combustível no motor ocorra antes da hora. E ele também é muito utilizado em síntese orgânica, né? É utilizado como precursor de outros compostos orgânicos, tá? O principal exemplo é o ácido acético, que é o ácido do vinagre, tá? O etanol, ele pode ser fermentado, né? E no processo de obtenção do vinagre, o ácido acético, que dá o sabor característico do vinagre, é obtido a partir da fermentação do etanol. Um outro álcool interessante da gente comentar, ele é comumente chamado de etileno glicol, tá? Ele tem 2 carbonos e ele tem 2 hidroxilas, uma em cada uma. Então, ele é utilizado como anticongelante em radiadores automotivos, né? Aqui no nosso país, né, de clima tropical, isso não é necessário, mas em países de clima muito frio, em que as temperaturas ambiente podem chegar a valores menor que 0 graus Celsius, então, para que a água do motor dos veículos não congele, o etileno glicol é adicionado ali na água, porque aí ele vai alterar as propriedades físico-químicas daquele fluido, né, e vai fazer com que vai impedir que ele congele mesmo em temperaturas mais baixas, tá? A glicerina é um triálcool, né, é um triol, né, tem 3 carbonos e 3 hidroxilas. Ela é bastante utilizada em indústria alimentícia e indústria cosméticas, porque como, né, devido à presença dessas 3 hidroxilas, a glicerina tem uma afinidade muito grande pela molécula de água. Então, ela ajuda a reter a umidade, né? Então, aquele panetone molhadinho que a gente gosta de comer no Natal, ele tem um pouquinho desse umectante, né? Justamente para evitar que a massa fique ressecada, tá? E como a gente vai também ver, né, como eu falei, eu vou mostrar mais para frente como que acontece a produção de biodiesel, né? Então, a glicerina é um subproduto da produção do biodiesel, tá? Na reação química de produção do biodiesel, a glicerina também é produzida. E daí essa glicerina pode ser aproveitada de diversas formas. O sorbitol também é um álcool bem interessante, ó, ele tem várias hidroxilas, né? Ele é um poliálcool ou poliol. Ele tem um sabor docinho, né? Então, ele é muito utilizado na indústria alimentícia, né, como adoçante. Ele é utilizado também, né, na composição de pasta de dente, para dar aquele sabor docinho, refrescante que a gente gosta, né? O xilitol também é utilizado como adoçante, né? Ele também é um poliálcool, tá? Ele é bastante utilizado, né, também na indústria alimentícia como adoçante. E um álcool também interessante da gente saber é o colesterol. Olha só, o colesterol ele faz parte da membrana das nossas células,
e ele está envolvido em diversos processos bioquímicos, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas uma coisa interessante do colesterol é que, apesar dele ser um álcool, né? Ele tem apenas uma hidroxila e ele tem essa cadeia carbônica bem grande. Então, mesmo ele sendo um álcool, ele é totalmente insolúvel em água, tá? Ele é solúvel em óleos, em gorduras, mas é insolúvel em água, tá? Então, a solubilidade de um álcool vai depender também do tamanho da cadeia carbônica, como eu havia comentado. Bom, a próxima função química é a chamada de enol. E olha só, a partir desse nome pequenininho, dá para a gente deduzir o que tem na estrutura desses compostos. O nome "en" vem justamente de ligação dupla. Lembra lá do infixo an, en ou in? Então, o "en" indica que tem uma ligação dupla. E o "ol" indica que tem uma hidroxila ligada nessa ligação dupla, nesse carbono que faz ligação dupla com outro carbono. E outra coisa importante de se dizer é que o plural de enol é nós. Brincadeirinhas à parte. Então, como eu falei para vocês, em um enol existe a hidroxila ligada a carbono insaturado alifático, tá? Vamos lembrar, o que é alifático? É tudo aquilo que não é aromático, tá? Porque vamos lembrar que anel aromático também tem insaturação, mas os enóis são compostos que não são aromáticos, tá? Então, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês olharem, tá? E as regras de nomenclatura continuam seguindo, né, as recomendações da IUPAC. Então, a gente precisa identificar a cadeia principal, numerar a cadeia principal, considerando as prioridades de grupo funcional e insaturação, e daí escrever o nome com prefixo, infixo e sufixo. Então, a gente tem aqui um enol cíclico, portanto, a gente coloca a palavra ciclo, tá, no início. 6 carbonos, tem o prefixo ex. Em saturação, a gente vai utilizar o infixo em e o final ol, tá? E aqui esse 1 está indicando que a hidroxila está na posição 1, ok? Tanto a hidroxila quanto a insaturação estão na posição 1. Então, ciclo hexen 1-ol. Aqui a gente tem uma cadeia com 5 carbonos. Aí a gente fica com dúvida, né? A gente vai começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Aí a gente tem que ver o seguinte: de qualquer maneira, a hidroxila vai ficar na posição número 3. Só que a gente tem que lembrar que nós temos que usar os menores números possíveis. Então, a gente tem que numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente tem a cadeia, a insaturação no carbono 2 e tem a hidroxila no carbono 3. Então, vai ficar 2 penten, 3 ol. Então, o 2 indicando a posição da ligação dupla e o 3 indicando a posição da hidroxila. Os fenóis, por sua vez, são compostos que também têm hidroxila, mas essa hidroxila está ligada a um anel aromático. Lembra que o enol está ligado, tem uma hidroxila ligada a carbono insaturado, mas esse carbono não é aromático? Pois os fenóis são compostos onde a hidroxila está ligada em anel aromático, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E se a gente considerar a nomenclatura IUPAC, a gente pode nomear os carbonos, né? A gente pode nomear os fenóis usando o anel aromático como cadeia principal e considerar os grupos ligados a ele como se fossem ramificações. Então, a gente pode utilizar, né, tanto a nomenclatura terminando em fenol ou terminando em hidroxibenzeno. Vou passar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Então, olha só, cada um desses compostos pode ter vários nomes diferentes, tá?
Então, aqui, a gente sempre tem que considerar, né, no caso que a hidroxila está na posição número 1. Então, se aqui a hidroxila está na posição número 1, esse grupo metil está na posição número 2. Então, esse composto pode ser chamado de 2-metilfenol, tá? Porque o carbono, o anel aromático com H é o fenol. 2-metilfenol, ele significa que tem uma ramificação metila no carbono 2. Ele também pode ser chamado de 1-hidroxi 2-metilbenzeno, tá? Então, 2-metilfenol ou 1-hidroxi 2-metilbenzeno é o mesmo composto. Outra maneira da gente dar nomenclatura, quando existem dois substituintes no anel aromático na posição 1, 2, a gente também pode chamar essa posição de orto, tá? Então, orto representado pela letra O. Então, ortometilfenol é a mesma coisa que 2-metilfenol, tá? Indicando que os dois substituintes estão em carbonos vizinhos. Orto-hidroximetilbenzeno, né? Então, orto significa que o hidroxi e o metil estão ligados no anel benzeno em posições vizinhas. E esse composto, especificamente, quando a gente tem anel aromático com hidroxila e uma metila, a gente pode chamar esse composto de cresol. Então, esse composto pode ser chamado também de ortocresol, tá? Porque estão em posições vizinhas. Daí, pessoal, tudo isso que eu falei até agora, esse mesmo raciocínio pode ser utilizado para quando a gente tem outras posições. Então, aqui a gente tem hidroxila na posição 1 e metila na posição 3, tá? 1, 2, 3. Então, segue aqui o mesmo raciocínio. 3-metilfenol, 1-hidroxi-3-metilbenzeno, tá? E quando a gente tem posição 1, 3, a gente chama de meta, que é representado pela letra M, tá? Então, metacresol, metametilfenol, meta-hidroximetilbenzeno são todas nomenclaturas referentes a esse composto. Quando a gente tem substituintes na posição 1, 2, 3, 4, ó, posição 1, 4, a gente também pode chamar de para, que é representada pela letra P. Então, 4-metilfenol, tá? 1-hidroxi 4-metilbenzeno, ou paracresol, parametilfenol, para-hidroximetilbenzeno, são os nomes que podem ser dados para esse composto aqui. Outros exemplos que temos aqui são os fenóis que têm duas hidroxilas. Também seguem as mesmas regras de nomenclatura. Então, 2-hidroxifenol, o nome 2-hidroxifenol indica que a gente tem um fenol que tem uma segunda hidroxila na posição 2, também conhecido como 1,2-dihidroxibenzeno, tá? E esse composto tem o nome comum de catecol, tá? Não é o nome IUPAC, é o nome comum. O 3-hidroxifenol é conhecido também como resorcinol, é muito utilizado em tratamento para acne, tá? É muito utilizado em cosméticos para tratar acne. E o 4-hidroxifenol tem as duas hidroxilas, uma na posição 1 e uma na posição 4. É conhecida comumente como hidroquinona e é utilizada bastante em tratamento de manchas de pele, tá? E para finalizar a nossa primeira parte da aula, eu vou falar um pouquinho da função éter, tá? Então, o éter, esse nome éter remete a um composto químico específico, né, que a gente já sempre ouve falar, mas na verdade éter é uma classe de compostos e não uma substância em si. É a mesma coisa, né, a gente falar que tem que passar álcool para desinfetar as mãos, né, mas a gente está se referindo ao álcool etílico, né? O álcool é uma classificação e não uma única substância, tá? Mesma coisa com éter. Então, quais são as características principais dos éteres, tá? É ter um átomo de oxigênio entre carbonos, tá? Ele tem uma cadeia heterogênea, tá? Tem um átomo de oxigênio ali no meio da cadeia. Então, como a gente viu, né, que existe a nomenclatura IUPAC e existe a nomenclatura comum.
Eu vou dar exemplos das duas, né? Todas elas. Na nomenclatura IUPAC, a gente tem que identificar, né? Se a cadeia R1 for diferente da cadeia R2, a gente tem que identificar qual das duas cadeias é a menor. Essa cadeia menor vai ter os mesmos, as mesmas regras, né, da IUPAC, só que a terminação vai ser oxi. E em seguida a cadeia maior vai ter o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem esse éter aqui, que tem o oxigênio, ele está ligado aqui a um grupo metila e está ligado a um grupo etila, tá? Então, a cadeia menor é essa aqui que está destacada em vermelho. Então, a cadeia menor vai ter a terminação oxi e a cadeia maior vai ter a terminação como se fosse o hidrocarboneto. Então, no caso, esse composto aqui se chama metoxietano, tá? Então, porque a gente considera como se essa parte, como se o grupo metila e o oxigênio estivessem formando uma ramificação numa cadeia que tem 2 carbonos, tá? Basicamente isso. E quando as duas cadeias têm o mesmo tamanho, aí tanto faz, vai dar na mesma. Então, aqui a gente tem o oxigênio ligado a 2 grupos etil, tá? Então, a gente tem o etoxietano. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem o oxigênio ligado ao grupo metil e o oxigênio ligado ao grupo butil. Então, o menor grupo é o metil, então a gente vai considerar o nome como sendo metoxibutano, ok? E esse número 1 está indicando que o grupo metoxi está ligado no carbono 1, né, da cadeia de 4 carbonos. E se a gente considerar os aromáticos, é o mesmo raciocínio. Então, aqui a gente tem o oxigênio ligado a 2 anel benzeno. O anel benzeno, quando a gente considera aquela nomenclatura de radicais, a gente chama de grupo fenil, tá? Então, o oxigênio ligado no anel benzeno é chamado de fenóxi e a cadeia principal de hidrocarbonetos, benzeno. E essa é a nomenclatura IUPAC, tá? A nomenclatura comum, a gente vai ter diversos tipos aí de nomes. Então, por exemplo, aqui, ó, o metoxietano, na nomenclatura comum, é chamada de etil-metil-éter ou éter metil-etílico, tá? O etoxietano é chamado de dietil-éter ou éter dietílico ou simplesmente éter etílico, que é aquele éter que é mais comum, que é bastante utilizado como solvente, tá? O metoxibutano é chamado de butil-metil-éter ou éter metilbutílico, tá? Então, todos esses nomes remetem ao mesmo composto, tá? Só que a nomenclatura oficial leva em consideração esse infixo oxi aqui. Então, eu gostaria de falar de alguns éteres de interesse. Então, como eu comentei, o éter etílico, ele é bastante utilizado como solvente. Ele já foi usado, né, no passado como anestésico em consultório de dentista, mas como ele é muito tóxico, né, ele não é mais utilizado. E ele é altamente volátil e inflamável. Porque vamos lembrar que o oxigênio, ele traz para os éteres uma certa polaridade. Só que é uma polaridade mais baixa do que se a gente considerar as funções que tem hidroxila. Porque as funções que tem hidroxila vão fazer ligações de hidrogênio entre si. E já esses compostos, né, o éter, que tem o oxigênio entre carbonos, que não tem hidrogênio ligado no oxigênio, eles vão interagir por dipolo permanente, que é uma interação um pouco mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Então, por essa interação ser mais fraca,
o ponto de fusão e ebulição de um éter vai ser menor do que de um álcool que tenha a mesma cadeia, a cadeia do mesmo tamanho ou mesma massa molecular. Tá? Um outro éter bastante interessante é o chamado de epoxietano ou óxido de etileno. Ele é um éter cíclico, ele tem apenas 2 carbonos, tá? Esse ciclo de 3 membros, ele é muito instável, né? Ele se abre com muita facilidade. Então, esse produto aqui é bastante reativo, né? Então, ele é muito utilizado para a produção de outros produtos químicos. Ele é muito utilizado como reagente na produção de outros produtos. E olha só, e outro composto interessante também da gente conhecer é a hipofilantina, que é um composto que tem vários grupos éter, tá? Ele é encontrado nessa planta, popularmente conhecida como quebra-pedra, e ela é muito utilizada para combater cálculos renais, né? Para combater pedra nos rins, tá? Porque esses grupos éteres, né, ajudam a dissolver os cálculos renais, né? E assim eles serem eliminados facilmente do ureter, né? Podem ser dissolvidos e mais facilmente eliminados pela urina.